Bom dia, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje ler Tiago 2, 14 ao 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava, juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa, perfeita, ela se completa. Porque o apóstolo Tiago, ele está falando que uma pessoa, ela é salva pela fé e por obras. Mas o apóstolo Paulo diz lá em Efésios que uma pessoa é salva pela fé sem as obras, capítulo 2, versículo 8 de Efésios. Porém, o apóstolo Paulo não se referia a esse tipo de obras que Tiago se refere. E é aos Gálatas que ele vai explicar isso, dizendo que uma pessoa é justificada pela fé e não pelas obras da lei. Até porque o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, vai ensinar a igreja, orientar, vai direcionar a igreja a ela praticar essas obras como fruto, como resultado, como uma consequência, como uma prova de que realmente uma pessoa é salva. E é impossível uma pessoa ser salva se ela não tiver estas obras que Tiago está falando aqui. Tiago, inclusive, é muito radical quando ele compara uma pessoa que não tem essas obras aos demônios. Palavra dura, mas Tiago diz assim, você crê que Deus existe, que Deus é um só? Os demônios também creem, e não somente isso, os demônios estremecem, tremem. Mas só isso, porque os demônios não têm fruto, os demônios não têm obras. Os frutos praticados pelos demônios são frutos pecaminosos, apesar de crer em Deus. Depois Tiago dá um fascinante exemplo de Abraão, o nosso pai, o nosso patriarca na fé. Quando Deus pediu a Abraão Isaque, Abraão creu, mas ele não ficou somente nessa fé contemplativa, ele ofereceu Isaque, e por isso foi chamado amigo de Deus. E sabe por que foi chamado amigo de Deus? Porque ele deu o seu melhor. Outro exemplo maravilhoso que Tiago dá é da prostituta Raabe, quando ela acolheu os espias que Moisés enviou para fazer um reconhecimento da Canaã. Aquela mulher acreditou que Deus estava agindo, que Deus estava dando aquela terra para os judeus, mas ela não simplesmente creu, ela agiu, ela teve atitudes e ela foi salva, inclusive, da destruição daquele povo, porque ela teve atitudes. Eu vejo, meus irmãos, nos nossos dias, muitas pessoas desinteressadas pela igreja, afastadas da igreja, algumas já desviadas. E essas pessoas dizem assim, eu estou fora da igreja, mas eu não estou em pecado. Eu estou fora da igreja, mas eu não estou longe de Deus. Eu estou fora da igreja, mas eu não esqueci das coisas de Deus. Algumas chegam a dizer, olha, eu estou fora da igreja, mas eu estou bem. Eu vi pessoas dizendo isso.
Eu fico me perguntando depois, ou estas pessoas estão certas e a Bíblia está errada, ou a Bíblia está certa e essas pessoas estão completamente enganadas. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nesse pequeno tempo de isolamento social ao qual fomos obrigados a cumprir, eu vejo a fé e as obras dos meus irmãos, operando juntamente como diz Tiago. Eu vejo o grande valor da Igreja de Jesus Cristo nesse tempo e que me solidificam a minha convicção de que eu não posso ficar um dia sequer longe da Igreja do Senhor de Jesus. Meus irmãos, nós vemos os nossos irmãos operando as mesmas obras nesses 15 dias que operamos antes dessa parada, deste isolamento. Nós vemos assistência às pessoas carentes, discipulado, evangelismo, culto, dízimo, oferta, campanha de missões, comunhão. E, por mais louco que pareça, comunhão em meio a um isolamento, mas vemos a comunhão. E vemos oração, oração, oração. Meus irmãos, tudo isso é fé juntamente com obras. Mas como uma pessoa pode dizer que está bem com Deus, que não está em pecado, se não tem obras? A palavra dura de Tiago, dizendo que essas pessoas que não estão praticando estas obras como igreja, fazem como os demônios fazem. Meus queridos, é uma palavra muito preciosa, mas também é uma palavra que nos chama muito a atenção. Nos chama muito a atenção porque nos dias que nós estamos vivendo há uma coisa que se chama desviados, desengrejados, crentes nominais, que estão à solta, que estão abarrotando as nossas cidades, pessoas que não têm mais obras. Eu queria dizer algo para você que está um pouco frio da obra do Senhor, que você está um pouco desinteressado, que você não está fazendo as obras de um verdadeiro adorador. Não deixe o coronavírus acabar, não deixe esse isolamento acabar para você tomar uma decisão, para você ter atitudes, para você estar firme, constante e abundante em quê? Na obra do Senhor. Volte agora mesmo, peça a Deus para te perdoar, volte correndo a ser um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela direção que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado pela existência da Tua igreja. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de crer em Ti e de fazer as obras que Cristo fez. E o Senhor disse, obras ainda maiores. Louvado seja o Senhor. Ó Deus, desperta o coração daqueles que têm deixado se enganar. Porque é isso que o diabo quer, isso que os demônios querem, é que as pessoas não façam a obra do Senhor Jesus como igreja gloriosa do Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.